no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Olá, queridos, muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na sua vida, seja ao seu coração. A Igreja Batista de Bom Retiro existe para abençoar a sua vida, e nós temos um endereço aqui na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, em Curitiba, Paraná. É uma igreja aleluiada, cheia de Deus, que vai ministrar a palavra de Deus no seu coração. É uma igreja que tem respostas para a sua vida. E eu quero convidar você que mora em Curitiba, tem amigos em Curitiba, você que visita Curitiba, para que venha dar uma passadinha aqui para a gente te conhecer. As nossas portas estão sempre abertas e os nossos cultos funcionam sempre. Às quartas-feiras, às 20 horas, e também aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas. Em tempos de pandemia, estamos isolados, afastados aqui, as cadeiras separadas dentro do que o protocolo médico pede, mas você será muito bem-vindo. Esse é o dia do quarta-feira, a quarta-feira cheia de Deus, e hoje eu quero falar porque tem crentes, tantos crentes que caem em buracos, tantos crentes que experimentam desgraças, experimentam tragédias, experimentam sofrimentos na sua vida. Vamos orar? Deus e Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus que eu quero te convidar para que o Senhor tome Teu lugar, Pai, no nosso meio, que a Tua palavra seja ministrada com poder, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza na verdade, nos convença dos nossos maus caminhos, que estabeleça sobre nós, Pai, o Teu poder. Vem conosco, Pai, e traz respostas para que a gente possa sair desse lugar de miséria, para que Teus filhos possam sair dessas situações difíceis e cheias de sofrimento em sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá. Por que que alguns crentes, por que que algumas pessoas caem em desgraça? O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta aos Coríntios, e lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele vai explicar sobre isso, diz assim: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, está em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 5. Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Não se queixam, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Eu quero sublinhar isso: aquele que está firme, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. A igreja de Corinto, ela é uma igreja muito singular, é uma igreja cheia do poder de Deus. Aqui ele vai começar a falar sobre dons do Espírito nos próximos capítulos. Capítulo 12, ele vai estabelecer os 9 dons do Espírito. A uns o Espírito dá o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de profecia. A outros ele dá o dom da fé, o dom de maravilhas, o dom de operar milagres. A outros ele dá o dom de variedade de línguas, o dom de profetizar. A outros ele dá o dom de interpretação de línguas. É uma igreja que manifestava os dons do Espírito Santo. É uma igreja que tinha que focar os dons no amor. Isso que ele diz: se não houver amor, nada disso vai ter nenhum valor. E depois ele ensina a usar o dom no capítulo 14. É uma igreja
que também tem divisões dentro dela, uns são de Paulo, outros são de Cefas, outros são de Apolo, e o apóstolo Paulo tem que trazer a igreja de novo à unidade. Mas eles usam o capítulo 10 para quê? Para falar de maus exemplos do povo de Israel no passado e as consequências de desgraça que esse povo colheu. Olha, não sejam imorais, não tentem ao Senhor, não se dobrem diante da iniquidade, cuidado com a murmuração. E ele vai falando assim, ó, eles caíram na imoralidade e morreram. Eles tentaram ao Senhor e se pereceram no deserto. Eles reclamaram e foram visitados e destruídos pelo anjo da morte, o anjo destruidor. Então, existem consequências. Pastor, por que a minha vida caiu em desgraça? Por que a vida do meu amigo está em desgraça? Eu sempre busco nos atendimentos a razão pela qual a tragédia vem sobre a vida da pessoa, o sofrimento vem sobre a vida da pessoa. Para quê? Para que eu diga assim, você tem que consertar aqui, você tem que voltar ao primeiro amor aqui, você tem que perdoar aqui, você tem que manifestar misericórdia aqui, você tem que tirar essa culpa de cima de você, você precisa devolver isso que você roubou, você precisa consertar esse erro que você fez. Por quê? Porque a gente é gente. O crente, gente, ele quando a Bíblia diz sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu, essa palavra perfeição, na verdade ela é mal traduzida, a palavra é maturidade, seja maduro. Então, a maturidade faz com que a gente pare de fazer as coisas de menino. Mas por que algumas pessoas caem? Por que algumas pessoas caem em desgraça, né? Esse texto de 2 Samuel 1, 25 a 27, fala sobre a desgraça que veio, sobre a vida de gente que venceu. Como caíram os guerreiros no meio da batalha, Jonatas está morto sobre os montes de Israel, caíram os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. Gente, Jonatas, ele é filho de Saul, amigo do rei Davi, ele é um homem que honrou Davi, mas também honrou seu pai, mas ele caiu em desgraça. Pensa num homem valente na guerra. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, gente, ele ataca um destacamento filisteu inteiro, sozinho, porque ele fala, para o Senhor, tanto faz vencer com um ou vencer com muitos. Ele ser um homem que vence batalha, ele está acostumado a ter vitória, ele está acostumado a sentar, a estar no topo do pódio dos vencedores, a receber troféus, mas ele acaba em desgraça. Existe razão para a desgraça? Existe. A desgraça, ela vem como recompensa na vida do ímpio. Salmo 91, de 7 a 8, diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Os ímpios, eles têm recompensa. E a recompensa dele, ela chega a ser alcançada pelos teus olhos. 1000 vão cair do teu lado e 10.000 à tua direita. Está dizendo que 11.000 pessoas, você vai ver 11.000 pessoas caindo. Esse número é tão interessante, porque ele fala assim, mas o mal não chegará a ti. Porque esses 11.000 vão cair, porque eles estão recebendo recompensa daquilo que eles estão plantando. Gente, a recompensa do pecado é a morte. O salário é uma recompensa que você recebe por um trabalho que você faz. Não fique imaginando que você vai ter recompensa boa se você semear mal. Não vai ter. Existe recompensa de desgraça. A Bíblia conta a história, Isaías 14, 12, de um anjo que caiu em desgraça. Como caíste do céu à estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Havia um anjo, o seu nome era Lúcifer. Por quê? Porque ele ficava na presença de Deus. Não é que ele tinha luz própria, mas a presença de Deus faz você brilhar. Por exemplo, Jesus no Monte da Transfiguração, ele entra na presença de Deus e o seu rosto fica transfigurado como o sol. Moisés, ele sobe ao monte para receber as tábuas da lei e o seu rosto fica resplandecente sob o sol. Jesus diz em Mateus 5, portanto, brilha a vossa luz entre os homens para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Esse anjo, ele cai em desgraça a partir do momento que ele se rebela contra Deus. A Bíblia diz que ele é lançado, ele é profanado para fora do monte de Deus. Isso está em Ezequiel capítulo 28, verso 16, ele foi lançado fora, ele caiu em desgraça. Existe desgraça na vida dos ímpios? Claro que existe. 1 Samuel 17, 49 e 50,
Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Esse filisteu era inimigo do povo de Israel, ele era um zombador, ele é alguém orgulhoso por causa do seu tamanho. Gente, só que para Deus ele é apenas um peão no campo de batalha. Essa soberba, esse orgulho, essa iniquidade, gente, ele fica por 40 dias afrontando o exército de Deus, achando que isso não vai dar nada. Então ele chegava, ele zombava, ele trazia uma intimidação por causa do seu tamanho. Você pega o tamanho dele, o peso da sua lança, como a Bíblia chama, lança de tecelão. Você pega o peso das do seu equipamento de guerra. Aquilo ali já intimidava qualquer soldado para a batalha. Mas aí Davi fala assim, ó: porque você afrontou o exército do Deus vivo, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Então, a desgraça vem sobre a vida de quem é orgulhoso. Não fique pensando que as pessoas vão te perseguir, vão te humilhar para sempre. Não vão, gente. As pessoas não vão nos humilhar para sempre. Por quê? Porque Deus é vingador da gente. Não precisa se vingar, não precisa se defender. Deixa que Deus vai te defender. Seja apenas justo diante do Senhor. Por quê? Porque os ímpios, eles sofrerão desgraça. Por que as pessoas caem em desgraça? Provérbios 16, 18 está aí, ó. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Eu lembro, dentro dessas lutas novas de UFC, nós tínhamos um grande vencedor brasileiro, chamado Anderson Silva. Você conhece a história dele, um homem que varreu todas as categorias que ele passou, um homem vencedor, um homem que se tornou o maior nome desse esporte no Brasil. Eu lembro da penúltima luta dele, penúltima, antepenúltima luta, a primeira queda que ele teve mesmo, ele chega para lutar com um adversário, e ele oferece o queixo, bate aqui, gente, isso é soberba, isso é falta de respeito com o adversário. Se existe algo que faz a gente cair em desgraça, é o quê? É você subestimar a força do adversário, é você não respeitar aquele que você está lutando contra ele. Então a soberba é a causa número 1, a soberba é o orgulho, dizer assim, isso nunca vai acontecer comigo. Pessoas que caem em pecado são pessoas que falam assim, nesse pecado eu não vou cair. Pronto, é nesse aí que você vai cair em desgraça. Então a soberba precede a ruína. O destino dos ímpios, gente, é a soberba, é a desgraça. Este é o destino que Deus determinou para o ímpio. A herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que tenham, o destino deles é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que sobreviverem. E as suas viúvas não chorarão por eles. Ainda que acumule prata como pó e roupas como barro, amontoe. O que ele armazenar ficará para o justo. E os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Ele está dizendo o seguinte para você, gente, que Deus, ele destinou os ímpios para o sofrimento, para a desgraça. Pastor, que história é essa de ímpio? Que história é essa de impiedade? O ímpio é aquele que não tem temor do Senhor. É aquele que diz que é de Deus, mas vive longe do projeto de Deus, vive longe do plano de Deus. Deus fala, vai por aqui, ele fala, não, eu vou por lá. Ó. Deus diz assim, eu não faça isso, ele diz, vou fazer, porque eu sou dono da minha vida, meu corpo, minhas regras. É isso que o ímpio faz. O ímpio fala assim, não, a vida é curta, eu vou aproveitar. Deus me deu a vida, ele pega assim um monte de provérbios mundanos, de provérbios seculares, de provérbios sem nenhum contexto bíblico. E ele faz a vida dele do jeito que ele quer e acha que não vai ter uma colheita de desgraça. Gente, a colheita da desgraça é essa aqui, ó. É o destino que Deus determinou para o ímpio. O destino deles é a espada, o destino do filho deles é a sepultura, o destino da vida deles é armazenar para os outros, é isso. Então, existe razão para a desgraça? Claro que existe. Em Salmo 92, 7 diz assim, brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. A Bíblia conta a história de um rei chamado Asa.
Segundo livro do Reis, capítulo 16, conta a história de Asa. Asa é um rei, assim, temente ao Senhor. E ele, até o finalzinho da vida dele, ele vai muito bem. Aí com 36 anos, ele recebe uma intimação para a guerra do seu vizinho. Nesse tempo, Judá era um país diferente de Israel. Havia duas nações ali, divididas. Então o rei de Israel ameaça Judá. Aí ele comete o primeiro erro. Pensa um homem que só acertou a vida inteira. E ele estava reinando há 36 anos. Veja bem, é alguém que tem 36 anos de casado, é alguém que tem 36 anos no ministério, é alguém que tem 36 anos como pastor, é alguém que tem 36 anos numa empresa. Ele só acertou a vida inteira, gente. Você pegar ali o segundo livro dos reis, você vai vendo que Asa foi um rei extraordinário. Mas aí no final da vida dele, ele resolve se desviar do Senhor. Aí ele vai e faz aliança com o inimigo para derrotar o irmão. Ele vai e pega o tesouro do templo, a prata e o ouro, e leva para um rei chamado Ben-Hadad, um sírio. Pensa num sujeito ruim, para que esse sírio faça aliança com Judá para derrotar Israel. Gente, Deus fica tão decepcionado. É como você pegar, por exemplo, o dinheiro da oferta, quando você pegar assim, o teu dízimo, em vez de você trazer para a igreja, você gastar com aquilo que não é do Senhor, comprar cigarro, comprar bebida, você pegar esse recurso que pertence ao Senhor, o dízimo pertence ao Senhor, e você dedicar para qualquer outra coisa. Ele tirou a prata e o ouro do templo. Sabe o que ele fez? Entregou na mão do inimigo. É gente que prefere investir no mundo do que investir no reino de Deus, na expansão do reino de Deus. Gente, Deus levanta um profeta chamado Hanani para falar com ele. E quando ele vai lá, fala o seguinte para Hanani: ó, Deus não se agradou do que você fez. Deus, ele se decepcionou com o que você fez. Você fez inimizade com amizade ou aliança com a Síria, portanto haverá guerra até você morrer. Você não vai ter paz. Gente, ele fica zangado com o profeta. Sabe o que ele faz? Ele tranca-fio, ele manda dar uma surra no profeta e tranca-fio o profeta. Gente, é terrível quando a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus. A pior coisa que tem na nossa vida é quando Deus não encontra mais lugar no nosso ouvido, no nosso coração para a sua palavra. Os profetas não são levantados para te destruir. Uma pessoa que te ama vai falar assim: olha, conserta aqui, isso que você fez foi errado. Os meus ouvidos estão sempre prontos para ouvir quem está perto de mim. Pastor, cuidado com isso. Pastor, preste atenção nisso. Pastor, cuidado com essa pessoa. Cuidado com isso que você está fazendo. Por quê? Porque é na multidão dos conselheiros que é sabedoria. Esse homem rejeitou a palavra do Senhor. Pior do que isso. Muito pior do que isso. Deus fala com ele assim: olha, você está tão maluco. Quando você foi lutar com os etíopes, você lembra disso? Não era 1 milhão, um exército de 1.300.000 pessoas com carros de guerra. Eu não dei a vitória para você? Pior do que isso, ele fica doente, ele está tão zangado, ele se afasta da igreja, ele se afasta de Deus, ele fica doente, não busca o Senhor. Gente, ele começa a pecar com 36 anos, ele cai em desgraça com 41. Então tem muita gente que quer, sabe o quê? Que Deus traga um juízo imediato, como fez com Ananias e Safira, como fez com Coré, Datã e Abirão, como fez com Nadab e Abiú. Queridos, prestem atenção. Deus é misericordioso e compassivo. Veja bem, ele esperou 5 anos a conversão, a volta do rei Asa, ele não voltou. Então às vezes você fala assim: não vai dar nada, eu vou pecar aqui e vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Porque haverá uma desgraça, uma recompensa para a impiedade. O justo pode cair? Claro que pode. O justo cai, mas se levanta. Provérbios 11:31, eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios 24:16, gente, um dos provérbios mais impressionantes da Bíblia, diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. 7 vezes cairá o justo, mas ele vai se levantar. Mas o ímpio, ele tropeça no mal, cai, não se levanta nunca mais. Existe um prêmio, um galardão dos ímpios? Existe, gente. Provérbio 15, de 3-9, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente maus e os bons.
A casa do justo contém grande tesouro, mas o rendimento dos ímpios lhe traz inquietação. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Ele está dizendo que até aquilo que o justo, que o ímpio faz de bom, Deus detesta. Mas aquilo que o justo faz de bom, até a oração, Deus se agrada. Pastor, por que minha oração não é ouvida? Olha para a tua vida, querido. Olha para a tua vida. Eu não estou dizendo que a oração, toda oração tem resposta imediata. Não tem. Também não estou dizendo que toda oração recebe sim de Deus. Também não estou dizendo isso. Deus diz não. Mas o que é importante se você entender é o seguinte, é que o pecado faz separação entre Deus e você. Em Isaías capítulo 59, verso 1 e verso 2, Deus fala: está por acaso o braço do Senhor encolhido para que não possa salvar, ou os seus ouvidos fechados para que não possam ouvir? Porém, a vossa iniquidade, o vosso pecado, faz separação entre vós e o vosso Deus, para que ele esconda o rosto de vós e não ouça a sua oração. Pastor, por que eu caí em desgraça? Cuidado, queridos, você que diz que é crente e que vive como não crente. Cuidado, você que é crente e vive como qualquer ímpio. Eu estou ficando impressionado com o pecado dentro da igreja sendo celebrado como se isso não fosse trazer uma resposta de Deus. Vai trazer. Então, que não fique invejando o ímpio. A Bíblia diz, não há razão para você invejar o ímpio. Salmo 73, de 2 a 3, diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Você olha para um país ímpio sem Deus, você olha para um país ímpio sem Deus e rico, você olha para um vizinho sem Deus e que prospera, que a família dele aparentemente não tem problemas, não tem enfermidades. A Bíblia diz em Provérbios 3, 33, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lado dos justos. Então não fique invejando o ímpio, porque que Deus dá para aquele cara e não dá para mim, que ele não faça isso. O ímpio vai ter uma recompensa, e a recompensa dele, o galardão dele é a miséria, é a desgraça. Existem dois caminhos com dois destinos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei bendita de dia e de noite. O que isso quer dizer? Existe o caminho do Senhor, existe o caminho dos ímpios. Cada direção vai levar para um destino. Um para um destino de paz, felicidade, e outro para um destino de desgraça. Porque é sobre isso que a gente está falando, gente. Sobre gente que colhe desgraça. Então, diz a primeira coisa: não ande segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não adote seus planos ímpios, nem o seu padrão de vida. Provérbios 1, e aí diversos versículos, 10, 15, 16, 19, vai dizer: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Meu filho, não vá pela vereda, pelo caminho dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, então sempre prontos para derramar o sangue. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Muita gente se automutilando, muita gente se auto-arruinando, muita gente se auto-sabotando, muita gente se autodestruindo. Por quê? Porque segue caminhos e exemplos de pessoas ruins. Pastor, eu vou fazer, gente, olha, eu ainda vou te falar, você que segue o caminho dos ímpios, é interessante quando Jesus diz que os filhos desse mundo, os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Os filhos da treva peca, rouba, engana, trai, mente, não dá nada para ele porque ele sabe fazer. Você que é ímpio vai fazer, você quebra a cara na primeira vez. Então, que não adote o seu estilo de vida. Deus não te chamou para isso. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não imite isso. Não haja como eles. Jeremias 7,24. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde de seus corações. Andaram para trás e não para frente. Quando você imita o caminho deles, em vez de você dar um passo para frente, você dá 2 para trás, 3 para trás, 50 para trás. Então, você está pensando, é como se você andasse numa esteira dessas de academia, em que você não tivesse velocidade suficiente, você está andando para trás, para frente, mas a esteira está te levando cada vez mais para trás. Não se detenha nesse tipo de caminho, não se assente na roda dos escarnecedores, ou seja, não acompanhe os ímpios para planejar, promover e praticar o mal.
Salmo 26, de 4 a 5. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas, detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Esse tempo agora que a gente vai viver, do próximo mês, é tempo de eleição. Como tem gente ímpio se vestindo de santinho. Eu tenho aí visto uma determinada figura pública, política, ela, a vida inteira, ela fala sobre a necessidade de estabelecer aborto no nosso país, ela prega contra a família, ela prega contra os valores cristãos, ela prega contra os fundamentos da ortodoxia bíblica, aí agora se veste de santinha, se veste de crente, bota a blusa, ela anda com os decotes desse tamanho, aí na época da eleição, fecha a camisa até aqui para parecer mais recatada, muda a cor, o estilo do seu partido, é gente que está pedindo se associar contigo. Querido, preste atenção no que eu vou dizer para você. Preste atenção. Quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo é bem claro para Timóteo, para que a gente não seja cúmplice do pecado dos outros. Quando você se associa com essas pessoas, você está ajudando eles a praticar o mal. Está ajudando eles a praticar a inverdade. Está ajudando eles a trazer iniquidade. Esses dias, 2 dias atrás, se eu não me engano, no jornal Gazeta do Povo, aqui de Curitiba, conta que na China, o país, o Ministério da Educação, mudou o texto da Bíblia de João 8. João 8, você sabe, Jesus é trazido até Jesus uma mulher pecadora, os fariseus querem apedrejá-la, Jesus dá uma lavada naqueles homens que queriam apedrejar, eles largam as pedras, vão embora, e depois Jesus fala, onde estão os teus condenadores? Ela fala, foram embora, eu também não te condeno, vai e peques mais. Essa é a essência do texto de João 8, aquele partido chinês fez, aquela política chinesa fez, mudou o contexto. Você pode pegar a Gazeta do Povo, se eu não me engano, no dia 13 de outubro, ou dia 12 de outubro, eu estou aqui ou 13 ou 12 de outubro, eu acho que foi dia 13 de outubro, e ali, de 2020, e ali ele fala isso, ali o texto fala isso, que eles mudaram a Bíblia, falam assim, eu também sou, como se Jesus, ele mesmo, agora quem vai te apedrejar sou eu, Jesus apedreja a pessoa, ou seja, são pessoas que se associam, que motivam, que incentivam esse tipo de pecado. Então, querido, olha, não se assente na roda dos escarnecedores. A Bíblia vai dizer que a vereda do justo é bem-aventurado, que é feliz. 1 Timóteo 3,14, toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ensinar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para instruir a maneira correta de viver. Em vez de seguir o conselho dos ímpios, o justo segue a lei do Senhor. Por quê? Porque ela é boa para ensinar, proveitosa para ensinar, para repreender o mal, para corrigir erro, para instruir a maneira certa de você caminhar e de você viver. Então, vamos estabelecer aqui 8 mentiras que a iniquidade, que o pecado contam para a gente, para manter a gente em desgraça, para trazer a desgraça sobre a vida da gente. Número 1, a primeira mentira é que o pecado traz a realização. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Está em Hebreus capítulo 11, verso 24. Escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a satisfação do pecado. Gente, Moisés podia. Ele vivia no palácio, vai falar assim, ó, cada um com seus problemas. Ele vivia dentro de um lugar de riqueza, ele vivia dentro da corte do faraó. Eu tenho certeza que ele comia da melhor comida, ele tinha prazeres ali, de ser filho príncipe, um dos príncipes do Egito, filho da filha do faraó. Mas ele decidiu entender que o pecado não traz realização. Moisés é um dos maiores ícones, é um dos ícones mais exemplares. Ele não foi perfeito não, gente, mas é um dos maiores ícones de toda a Bíblia. Moisés é o homem que dá direção para um povo de Deus, que dá identidade para um povo perdido e que liberta mais de 2 milhões de homens do cativeiro egípcio. Pecado não traz realização. Segunda mentira, é fácil derrotar o pecado. Não é não, querido.
Respondeu Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Ora, o servo ou o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 34, 36 está dizendo o seguinte, que não é fácil vencer pecado. O pecado, gente, quer ver um negócio interessante? Igreja de crente é um negócio esquisito demais. As pessoas se preocupam com os pecados cabeludos. Agora, eu vou te dizer os pecados que você não consegue vencer na sua vida: inveja, ciúme, pensamentos impuros, eles estão convivendo com você. Orgulho, rebelião. Então são pecados que você acha, não, esses não tem problema. Porque você faz uma seleção entre os pecados cabeludos, os pecados escandalosos e os pecadinhos. Como esses pecadinhos não trouxessem nenhum tipo de problema. Eu vou falar para você. Os piores casos de libertação que eu enfrentei, piores casos, estavam ligados a pecados que a pessoa convivia muito bem com eles. Eram pecados aparentemente não problemáticos. Olhe para mim, querido. Sabe por que o espírito de morte entrou dentro de Saul? Por causa de ciúme. Ele tem ciúme de Davi, porque todo mundo falava dele. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Ele falou: vou matar esse garoto. O ciúme e a inveja foram a causa de Caim matar Abel. O desejo de ganância financeira foi a causa de Satanás entrar em Judas. Então não venha me dizer, olha, Judas não traiu a esposa, Judas não fumou maconha, Judas, ele simplesmente queria dinheiro, gente. Você está pensando que ganância não é grave? É grave. Então não venha me dizer que é fácil derrotar o pecado. Olha, tem pecado na sua vida que você já venceu lá no princípio. Pastor, eu abandonei o ocultismo, eu abandonei a minha vida ruim. Mas tem um monte de pecado que você vai alimentando na sua vida. E que você não consegue vencer, há anos. Então não vem com essa conversa de que é fácil vencer o pecado. Porque se fosse fácil vencer o pecado, Jesus não viria para salvar a gente do pecado. Número 3. Olha outra mentira, você não precisa tratar do pecado agora. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação do deserto. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3, 7, 8 e versículo 13. O que a Bíblia está dizendo, gente? Quando você diz assim, não, eu vou resolver isso amanhã. Você sabe que você está vivendo uma rebelião, você sabe que você está vivendo a iniquidade, você sabe que você está vivendo pecado, você sabe que você está vivendo loucura, você sabe que você está afastado de Deus, você sabe que você está pensando que está enganando todo mundo. Você não está enganando. Trate do pecado hoje. O apóstolo Paulo fala o seguinte: resolva isso antes do sol se pôr. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo para você? Não vai dormir. Naquele tempo não tinha luz elétrica. O dia acabava quando o sol se punha. Resolva isso antes de dormir. Não deixe isso para amanhã. Conserte isso agora. Trate do pecado hoje. Não deixe para tratar amanhã. Amanhã eu me separo dele. Amanhã eu termino isso. Amanhã eu conserto aquilo. Querido, você está metido com confusão. Você está se metendo com fraude. A tua casa vai cair. Então sai disso enquanto é tempo. Eu estou te exortando no dia de hoje, para você consertar isso agora. Volte para a vereda da justiça, porque está ordenado por Deus. Lembra o texto que a gente leu? O destino dos ímpios. Não brinque com isso, que o destino do ímpio é desgraça. Número 4, outra mentira: posso pecar sem sofrer as consequências. Não dá, querido. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Pastor, por que a minha vida é desgraçada? Por que eu sofro tanto? Sabe por que você sofre tanta desgraça? Há coisas condenadas na sua vida. Há
impiedade na sua vida. Você já ouviu o teu pastor pregar quantas vezes sobre perdão você não perdoa? Você já viu quantas vezes o teu pastor ensinar a palavra de Deus e você insiste por um caminho diferente? Você insiste em errar. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma irmã que falava assim: pastor, ora por mim. Na minha vida, na minha família, todas as mulheres são abandonadas, todas as mulheres são deixadas para trás pelos seus maridos. Aí eu falei: nossa, então vamos investigar isso. Todas as irmãs da família, todas as mulheres desobedecem a Deus. Deus diz: não se case em julgo desigual. Ela vai lá: não, pastor, mas eu não sou de ferro. Tem um homem bonitão ali, tem uma pessoa ali que está me paquerando. Eu vou lá, vou ficar com ele, depois eu ganho para Jesus. Querido, se você não colocar Deus na frente, Deus não vai consertar lá atrás, não. A pessoa vai, peca e depois convida Deus para santificar o pecado. E você vai ver que as decisões são completamente distantes de Deus. A pessoa vai e Deus fala o seguinte, ó: o lugar da intimidade é dentro do casamento. Ela começa com intimidade fora do casamento. Em vez de começar a sua vida com Deus no altar, começa a vida com Deus na cama. Como é que isso vai dar certo? Casa sem a bênção do pai e da mãe. O pai diz assim: não, esse não é o homem para você. Esse não é o homem de Deus para você. Ele vai te desviar, ele vai te afastar. Quantas vezes Deus falou isso para Salomão? Não tome mulheres de longe do teu povo. Ele casa logo com 700, com 600, com 1000. Isso vai dar certo, gente? Existe, gente. Consequência existe. Leia 1 Reis capítulo 11. Gente, Deus, ele está tão frustrado, ele está tão conduído com Salomão. É um homem inteligente, é um homem que conhece a Bíblia, mas um homem que não tem temor de Deus e faz do jeito dele. E diz assim a Bíblia em 1 Reis 11: então, na sua velhice, as mulheres corromperam o coração de Salomão. Gente, pensa um homem que toma uma bronca de Deus e faz com que o seu reino seja entregue para o inimigo. Existe consequência do pecado? Claro que existe. Número 5. Ah, Deus não vai me julgar porque todo mundo faz o mesmo. Como é que é? Não, está todo mundo pecando. Eu estou olhando aqui, pastor, está todo mundo pecando. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. Para o dia da ira de Deus, quando se revelar seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos 2, 5, 6. Não, Deus não vai me julgar porque todo mundo... Não, querido, você não me coloque dentro do mesmo saco que você, não. Eu não estou fazendo a mesma coisa que você. Quando a gente fala aqui, quando a Bíblia está dizendo aqui, está falando aqui, ele está falando que cada um vai receber de Deus aquilo que acumula para si. Você está pensando que você não está acumulando? Só tem um jeito para você consertar isso, querido. É clamar pelo sangue de Jesus e abandonar esse pecado. João Batista diz: ó, não adianta vir ser batizado não, hein? Primeiro produza fruto de arrependimento. Primeiro se arrependa. Não vai pensar que você vai fugir da ira vindoura, não vai. Você está pensando que você vai enganar com religião, não vai. Ah, pastor, mas eu fui batizado. Querido, você pode ser batizado. Se você não vive com Deus, o teu batismo é só um banho de água, só isso. Número 6, Deus não vai me julgar, eu não sou tão mal quanto os outros. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo daquilo que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que os juízos de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Romanos 2, 1, 3. Sabe o que ele está falando? De gente que se esconde atrás do pecado dos outros. Olha só que coisa interessante. É tipo assim: eu sou pecador, mas eu não sou como o meu vizinho. Olha, eu sou pecador, mas não sou que nem esse aí. É bem a história do pecador, do publicano e do fariseu, quando eles sobem para o templo para orar. Um bate no peito e diz: eu sou melhor que esse aqui. Eu dou dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou que nem esse miserável aqui. E aquele miserável fala assim: ó Deus, eu sou miserável mesmo, Deus.
Ele nem levantava a cabeça, tem misericórdia de mim. Então, pessoas que tentam se esconder atrás das derrotas dos outros, estão achando que não vão acumular desgraça para a sua vida, mas vão. Então, não fica pensando assim, Deus não vai me julgar porque eu não sou tão mal assim. Vai, querido, vai. Porque o padrão de Deus não são as pessoas, o padrão de Deus é Jesus Cristo. É por isso que você precisa de um salvador de arrependimento. É por isso. Número 7, olha outra mentira. Deus vai perdoar você, por isso, vai em frente e aproveita a vida. Peca à vontade. Façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Romanos 3,8. Você está pensando que você vai pecar? Não, vou pecar. Aí no final da minha vida eu me arrependo. Gente, meu lugar, eu vou voltar à mentira número 1. Pecado não traz realização. É interessante que eu era garoto, eu tinha essa ideia, sabia? Eu conhecia gente, eu posso viver em pecado, porque o pecado produz prazer, produz alegria momentânea, mentira, mas produz. Então, lá na frente eu me arrependo. Só que você não sabe que o salário do pecado é destruição, é morte e é desgraça. Então, tem muita gente que pensa que não vai ter condenação e vai. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos por pecado, como podemos continuar vivendo neles? Romanos 6,12. A Bíblia fala sobre o ultraje ao Espírito da graça. É como se você abusasse da graça de Deus. Não, eu vou pecar, e depois Deus vem aqui com certa gente. Pessoas que vivem no pecado, chegam no final da vida, eu tenho jovens assim, que eu fico olhando e falo assim, gente, eu estou cansado já de aconselhar, de dizer, vai por aqui. A gente que tomou caminhos que funcionaram e outros que erraram, a gente tropeçou aqui, mas acertou aqui. Então você sabe exatamente o que funciona e o que não funciona. Eu vou te dar um exemplo do que está acontecendo agora na pandemia do coronavírus. Por que o número de mortes ela cai? O número de infectados aumenta, mas o número de mortes cai. Por quê? Porque a ciência aprendeu a lidar com isso. A ciência aprendeu com acertos e erros. Então, por exemplo, tem países fazendo lockdown que estão com perdas terríveis de morte. Então, tem países que estão usando alguns medicamentos que estão com perdas terríveis de morte. Então, como é que aconteceu? Como é que se aprende? Chegaram 2 pessoas no hospital, dá um medicamento para esse, dá um medicamento para o outro. Olha, esse aqui morreu, esse aqui viveu, então esse medicamento não presta. Então a ciência, depois de meses, 6, 7 meses de pandemia, a ciência vai acumulando o quê? Experiência de vitória e de derrota. A vida da gente é assim. Só que experiência é um pente que você ganha quando você já está careca. Eu tenho experiência, digo assim, não ande por esse caminho, você vai quebrar a cara, eu já vi isso acontecer. Aí a pessoa fala, não, eu vou. Eu sei o que eu estou fazendo. E não sabe, aliás, tem um provérbio muito interessante, como as pessoas têm absoluta certeza daquilo que não sabe. Nunca foi, nunca experimentou, nunca fez, e para eles mesmos, dizem, não, eu sei o que eu estou fazendo, mas não sabe. Na verdade, ela não sabe o que está fazendo. Ela está fazendo o que ela quer fazer, para depois dar com os burros nada. Então, não pense que Deus vai te perdoar, porque você está pecando à vontade, não vai. Não vai. E a última mentira, Deus nunca vai perdoar você, por isso também vai em frente e pega. Tem muita gente que pensa que Deus vai rejeitar. Vocês não sabem que os perversos não entrarão no reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6,9 fala que gente que não vai entrar no céu. É isso que está dizendo. Mas esse texto também diz que essa gente que não vai entrar no céu, ele pega a gente, coloca criminoso junto com pecador no mesmo pacote. Ele está dizendo que teve gente que era assim e foi lavado no sangue de Jesus pelo arrependimento. Então, não venha me dizer que não tem salvação para você, porque isso é mentira do diabo. Não, pastor, eu pequei contra o Espírito Santo. Querido, se você está ouvindo essa mensagem, se você tem temor do Senhor, é porque você não pecou contra o Espírito Santo.
O pecado do Espírito Santo não é um pecado que você faz num dia, numa hora, num momento. O pecado do Espírito Santo é na tua vida. É quando você rejeita sistematicamente o poder do Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o fato de você ter medo de ter pecado contra o Espírito Santo já prova que o Espírito Santo está aí. Então tem gente que pensa, não, para mim não tem salvação, porque eu matei, porque eu roubei, porque eu cometi um crime, porque eu cometi um pecado. Joga isso no lixo. A Bíblia está dizendo aqui, ó, que imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais passivos, assíduos, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, eles podem se converter, podem ser lavados, podem ser cheios do Espírito Santo. Então não venha com essa conversa para cima de mim. Por que a desgraça vem na minha vida? Sabe por quê? Porque você não se emenda. O justo, pastor, mas por que eu tenho tido, por que Deus tem misericórdia da minha vida, então não acabou comigo? Porque tem gente justa do teu lado orando por você. Gênesis 1, 18, 16, 23, 23, chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Então, é interessante como as pessoas, elas querem dar solução para a desgraça dela com religião. Pastor, ora por mim, eu oro, mas muda a tua vida. A palavra de Jesus para as pessoas curadas era, vai, não peques mais. Ele fala em João capítulo 5, vai, não peques mais para que coisa pior não te aconteça. E Marcos, Jesus diz para aquele homem que é descido numa maca por 4 amigos pelo telhado, ele aponta para o homem e fala assim, os teus pecados estão perdoados. Você está pensando que pecado não paralisa a gente? Paralisa a gente. Tem muita gente doente por causa de pecado. E ele diz, teus pecados estão perdoados. E o povo diz, quem é esse para perdoar pecados? Para que vós saibais que o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar pecados, tem autoridade para perdoar pecados na terra. Eu te digo, levanta e anda. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Teus pecados estão perdoados, ou levanta, toma tua maca e anda, para que você creia nisso, levanta e anda. Então, querido, razão da desgraça da gente, sabe o que é? É pecado. Eu quero muito orar por você, para que o Espírito de Deus tome a tua vida de convicção, de certeza do seu pecado, mas te leve a você romper com isso de verdade, te leve a você quebrar isso da tua vida de verdade, que te leve a você ser razoável e saber que a vida que você está levando é justamente a razão pela qual a desgraça está tomando a tua vida, amém? Deixa eu orar por você. Deus e Pai querido, tua palavra é muito clara e nós queremos, em nome de Jesus de Nazaré, pedir que o Senhor responda, Senhor Deus, o clamor dos teus filhos que estão aprisionados em pecado, mas que teu Espírito Santo também pese a sua mão, para que aqueles que estão vivendo longe do Senhor, experimentando tragédias, experimentando vidas caóticas, experimentando perdas, experimentando desgraças, caindo em desgraças, se arrependam e recebam a recompensa do Senhor e da justiça. A minha oração é para que aqueles que viveram até agora em pecado e se arrependeram hoje, possam voltar para o Senhor, ser arrancados do lugar da desgraça e sejam colocados no lugar de liberdade, de paz, de sossego e de bênção do Senhor. Eu quero pedir que todos aqueles que estão entregando sua vida ao Senhor agora, Pai, que o Senhor também os convença a mudar os seus caminhos, a não se assentarem nas rodas dos escarnecedores, não tomar os caminhos dos ímpios, não viver no conselho das iniquidades. Eu quero abençoar o teu filho e clamar pela salvação do Senhor sobre a sua história e sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Quero encerrar esse vídeo dizendo para você que aqui embaixo existem links que você pode acessar. O link da Igreja Batista de Bom Retiro está aqui. O link para você ser membro dessa igreja também está aqui. Pastor, eu sou de outro país, sou de outra cidade, mas se você não tem pastor, não tem igreja, se você está afastado da igreja, se você não se encaixa na igreja na sua cidade, se você não tem uma igreja na sua cidade e você quer viver debaixo da autoridade, da proteção e da cobertura espiritual da Igreja Batista do Bom Retiro, se inscreva aqui no Rota Membresia. Os pastores vão entrar em contato com você, você vai ser abençoado, amém?
Deus te abençoe. E eu vou pedir para você ver mais um pouquinho aqui, um vídeo sobre a nossa campanha, que é a campanha Alargando as Tendas, que você pode participar. Deus abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, agora e sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, beijo no teu coração, fica na paz.